Olá pessoal, vamos começar então a nossa quarta sessão, né, que já é a quinta aula. A primeira aula foi de apresentação, né, no curso de Estudos Decoloniais 2, né, baseado nesse livrinho aqui do Paul Gilroy, O Atlântico Negro. Né, a gente está com um capítulo do livro, né, que é o Atlântico Negro como Contracultura da Modernidade. É um capítulo, né, importante porque é meio que um capítulo de síntese de tudo que ele discute no livro, ou seja, ele tem aqui os argumentos, e ele por vezes fala isso, né? Olha, aqui eu estou falando, né, sobre algo que eu vou desenvolver no capítulo 3 ou no capítulo 4. É um capítulo denso, de leitura um pouco difícil, né? O Paul Gilroy é um autor muito erudito, especialmente na relação sobre a intelectualidade negra, né, nesse espaço que ele chama de Atlântico Negro, né, no processo de integração da África com o continente americano, também os impactos disso na Inglaterra, principalmente, que é, né, o seu país de origem. Né? O Paul Gilroy, ele é um inglês, filho, né, de mãe guianesa, né? Então tem aí relações com o continente americano, e que reivindica logo no início do texto, já podemos passar para isso, esse aspecto, né, na sua tradição. Né? Ele diz, olha, eu sou um sujeito negro, né, e sou um sujeito europeu. E para muita gente essas coisas são excludentes, ou seja, né, o sujeito europeu tem determinados traços, determinado pensamento, o sujeito negro tem outro. Né? Especialmente para aqueles adeptos da tradição dos estudos culturais. Naquela que a gente já falava, por exemplo, do Thompson, né, do Hobsbawm, intelectuais que ele cita ao longo do livro, que estudaram a classe operária inglesa e etc., a partir de um argumento meio essencialista do Estado Nacional, ou seja, o operário inglês, né, nasceu na Inglaterra, pensa assim. E o negro, dentro desse processo, por exemplo, está excluído. Né, ele não é incluído como uma entidade capaz de produzir pensamento, de intervenção política, ou de colocar pelo menos aquela cultura nacional. Vou desenvolver isso melhor um pouco. Quando a gente for falar sobre nacionalismo e a perspectiva dele sobre nacionalismo, né? Mas capaz de intervir nesse processo. Essa ideia que coloca negros de um lado, europeus do outro, é uma ideia que se consolida, segundo Gilroy, a partir das revoluções liberais, a Revolução Francesa, né, por exemplo, e que constrói, né, no Ocidente uma noção de que existe algo moderno, né, e por essa modernidade que está construída na conjuntura do iluminismo, na conjuntura da construção da sociedade contemporânea. Né? Essa modernidade ela é algo construído pelos europeus, fruto da intelectualidade europeia, né, da sofisticação do pensamento europeu, e que por muito tempo intelectuais negros, por exemplo, se basearam nisso para fazer suas reflexões, né? Especialmente intelectuais negros, claro, que vivem nos espaços, né, que ele chama aí de américo-europeus, ou seja, que vivem na América, que vivem na Europa, e que buscaram a atuação intelectual, a sua atuação política, à luz dessas reflexões produzidas pelos europeus. Né? Então ele até fala isso em um determinado momento. Esses intelectuais negros, em sua escrita e sua fala, na busca, demonstravam em sua escrita e na sua fala a busca pela liberdade, cidadania e autonomia social e política, que são valores, por exemplo, da Revolução Francesa. Né? Ou seja, a cidadania que é buscada por esses intelectuais negros é à luz da reflexão, muitas vezes pelo menos, né, à luz da reflexão dos revolucionários na França. E essas ideias tinham muito impacto, portanto, na expressividade política de personalidades e intelectualidades negras no Ocidente, no século XIX, no século XX, e ele vai dizer, até os dias atuais, esse impacto é muito forte. O objetivo, né, que o Gilroy diz que passa a ter a partir dessa constatação é observar as formas que as culturas negras, e não uma única cultura negra, um debate importante que ele vai dizer, impactaram o mundo atlântico. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, essas reflexões que os iluministas fizeram, elas são impactadas pelos negros. Né? A luta que, né, em prol de revoluções, ela passa pelo contato e pelo registro de uma revolta escrava que faz o senhor de escravo refletir, não para ele o senhor de escravo refletir como um liberal, né, no sentido de passar a defender os direitos dos seus escravos, não é isso, mas passa a fazer aquela sociedade refletir sobre liberdade, por exemplo. Né? A reflexão sobre liberdade ela não é única e exclusivamente à luz, né, dos membros do terceiro estado, brancos e europeus. Não, os movimentos produzidos pelas populações escravizadas, a presença dessas pessoas nos navios, a troca de ideias
é o que compõe a modernidade, né? Então, quando ele chama atenção nesse livro, né, e nesse capítulo, o Atlântico Negro como contracultura da modernidade, ele está falando, né, a partir de um momento importante, da história, que é o movimento da contracultura, né, nos Estados Unidos, na Europa, da década de 60, no Brasil também que se manifesta. Seja, a cultura, né, que predominava era uma cultura mais conservadora, né, e aí surgem os chamados movimentos de contracultura, né, para transformar a sociedade. O movimento hippie, por exemplo. Quer dizer, o Atlântico Negro também fez isso. Né? Ele também produziu impactos na cultura da modernidade. Ele funcionou como uma dinâmica de contracultura, de questionamento e de tensionamento com aquele espaço, mas produziu mudanças. E não dá para dizer, por exemplo, que existe um pensamento europeu puro, ou que existe um pensamento africano puro. Não. Esses grupos, eles produzem uma cultura ou culturas sincréticas, misturadas. Né? Então, se a Europa reivindica toda a construção iluminista, toda a construção do liberalismo, ela ignora, né, esse movimento importante nesse processo, que é o movimento do Atlântico Negro. Ele vai falar várias vezes, né, usar a metáfora do navio, né, o navio como um espaço de intercâmbio cultural e de modificação do mundo. Né, e o Atlântico Negro, portanto, funcionando como contracultura, como argumento, né, ideológico, né, e espaço de tensionamento e de mudança, né, ideológica e cultural. Né. Vai dizer o seguinte, as culturas desse grupo foram produzidas em um padrão sincrético, na qual os estilos e as formas do Caribe, dos Estados Unidos e da África foram reelaborados e reinscritos no contexto moderno, impactando, por exemplo, no Reino Unido. Ele vai dizer, olha, a tal cultura negra, que muita gente vai dizer, existe uma cultura negra pura, única também. Ele também critica essa ideia. Olha, a cultura europeia como uma coisa só. Isso não existe. A cultura negra como uma coisa só, também não. Né? Quando ele fala que as culturas desse grupo, dos grupos dos negros, né, elas foram produzidas em um padrão sincrético, de mudança, de contato e de mistura. Né? Sincretismo é mistura, né? Entre pessoas que viveram em diferentes lugares, né? No Caribe, nos Estados Unidos, na África. E isso impactou, por exemplo, na cultura do Reino Unido. Né? Não dá para pensar a Inglaterra dos reis, né, loiros do olho azul, que discute hoje em dia, né, a questão lá da sucessão real, né, a inclusão da Meghan, né, e os impactos que ela viveu, né, como uma mulher negra. E imaginar que a Inglaterra sempre esteve alienada a isso, que hoje só que a Inglaterra tem esse tipo de questão. Não, a questão racial ela é uma questão que passa pela história inglesa e que é impactada também pela luta negra, pelos movimentos negros e pela manifestação cotidiana, né, dos sujeitos negros que viviam no Império Britânico. Né? A reação desses movimentos ele vai chamar de chamar atenção sobre como esses movimentos no Reino Unido, elas buscaram construir um questionamento, aqueles que falavam sobre as culturas negras, né? Um questionamento à noção de identidade nacional única. Né? Ele vai dizer, inclusive, a noção de inclusivismo cultural. Né? As formas de inclusivismo cultural que as ideias sancionam normalmente constroem a nação como um objeto etnicamente homogêneo. Né? Então, aqueles que tentaram, por muito tempo, única e exclusivamente entender a cultura, né, de um lugar, de um Estado nacional, como uma cultura de um país só, né, toda a cultura de um país, a cultura inglesa, eles não só excluíam a participação negra nesse processo, né, eles, o inclusivismo, dizer, olha, os negros que estão aqui só querem reproduzir os ideais europeus, né, mas você falou lá no início dos intelectuais que reproduziam essas ideias da Europa? Não, eles dialogavam com essas ideias na Europa. Né? E transformavam isso também. Não é uma mera reprodução, é um processo de interação. Né? Só que no século XIX, no século XX, a noção de cultura era uma noção nacionalista, né? Delimitada pelas fronteiras dos estados nacionais. Existe uma cultura brasileira, existe uma cultura inglesa, existe uma cultura argentina, existe uma cultura japonesa, e o que o Gilroy quer chamar a atenção é que não, que as culturas são dinâmicas, que as culturas são fluidas, e que essa interação, a produção das culturas, né, do Ocidente, por exemplo, tem no Atlântico, na experiência da presença africana, muitas transformações. E admite em cada um dos espaços que ela se manifestou, em cada país da América Central, nos Estados Unidos, na Inglaterra, elaborações e relaborações diferentes. Ele chama atenção disso para falar que ele defende uma reação intelectual aos estudos culturais nacionalistas. Ele vai dizer, olha, é necessário reagir a isso, né?
renunciar às afirmações fáceis do excepcionalismo africano-americano em favor de uma política global e de coalizão, na qual anti-imperialismo e antirracismo poderiam ser vistos em interação. Estou citando ele mais uma vez. Quebrar essa noção de cultura única é também quebrar a noção de uma cultura única africana. Né? Dizer que, olha, existe uma cultura negra própria, né? E que é excepcional, que ela é fora, que é excluída, né? Que não está incorporada. Então, na cultura britânica há uma parcela da população que é negra, mas aí ela não tem impacto na cultura britânica, por exemplo. Seria um argumento dos estudos culturais. Vai dizer, não, né? Não é para dizer isso. Não é para dizer também, por outro lado, que a cultura africana é excepcional, completamente diferente, e que não faz parte disso. Né? Ele critica aqui um outro grupo de estudiosos, que é o grupo que vai reivindicar essa ideia de uma cultura negra única, de uma cultura africana única. A ideia de uma África que existia, né, completamente unificada e que foi, né, romântica e que foi totalmente transformada a partir da chegada dos europeus. Quer dizer, não, a África era uma sociedade dinâmica, era uma sociedade com conflitos próprios. E as pessoas negras também carregam esses conflitos culturais, também carregam essas diferentes visões de mundo, né? O que ele define a partir disso como a sua posição é que ele é contra o absolutismo étnico que atualmente domina a cultura política nacional e a cultura política negra. A ideia de que existe uma etnia, de que a noção de raça e de etnia é sinônimo de cultura. Toda cultura tem uma etnia, né, está relacionada a uma etnia específica, a uma nação específica. Ele chama de absolutismo étnico. Né? Olha, a ideia de que pessoas inglesas pensam do mesmo jeito, a ideia de que pessoas negras pensam do mesmo jeito, isso não cola. Né? É necessário interpretar esses processos sociais, processos políticos de forma muito mais importante, né? E de forma muito mais sofisticada, né? Quer dizer, é um erro comum, né? Homogeneizar culturas nacionais. Quer dizer, o Hegel fez isso, né? O Nietzsche fez isso, né? Isso é uma tradição na intelectualidade ocidental que é anterior, por exemplo, ao Thompson. Ele vai dizer, olha, quando o Thompson lá, que pensou em cultura inglesa, cultura operária, etc., e ignorou a presença negra, né, e as influências negras nesse processo, vai dizer, olha, ele não criou a ideia de uma cultura fechada para uma classe social, por exemplo. Aqui é o momento que o Gilroy bate no marxismo. Ele vai dizer, olha, o problema do marxismo é que ele começou a admitir a ideia de tensão cultural dentro de um Estado nacional, entre ricos e pobres. Mas e as diferenças culturais entre diferentes grupos sociais também, a parte de gênero, de classe, quer dizer, classe o marxismo compreende, né? Mas de gênero, de sexualidade, de etnia, isso passa batido, né? Na perspectiva, né, da nova esquerda marxista, dos anos 40, 50, que pensa a sociedade a partir dos conflitos de classe, sem incorporar essas outras diferenças. E ele vai dizer o seguinte, olha, isso não serve, por exemplo, para compreender a importância negra na história. Né? É a luta para tornar os negros percebidos como agentes, como pessoas com capacidades cognitivas e mesmo com uma história intelectual que eu assumo, né? Atributos negados pelo racismo moderno. Mas olha, essa história feita pelos marxistas, a história do Hegel, a história do Nietzsche, ela é uma história que não coloca os negros como agentes da história. São meros reprodutores, né? E sujeitos que são avaliados pela sua capacidade de reproduzir a cultura europeia. Né? Um negro respeitado vai ser o negro que consegue falar sobre o iluminismo à luz de Voltaire, que consegue executar uma música clássica, né, do Mozart, enfim. Eles se baseiam nisso, vai dizer não, né? Não pode ser assim. Né? A perspectiva de respeito, de valorização da cultura negra, ela passa por valorização dos negros como agentes históricos, capazes de impactar nos processos, né, de formação histórica da sociedade que eles viviam. Né? Um equívoco que ele vai chamar a atenção das análises, olha, as análises normalmente se equivocam nisso, na tentativa, no esforço comum, muitas vezes, de pensar sincretismo, a ideia de mistura religiosa, né, mistura cultural, melhor dizendo, como colisão entre comunidades culturais completamente formadas e mutuamente excludentes. Então ele vai dizer, olha, não, mas a gente vê algumas pessoas falando, por exemplo, que a Inglaterra é, então, a mistura, né? A Inglaterra é a mistura
da cultura europeia com a cultura africana, né? O Brasil vai ser a mistura da cultura europeia com a né, através de Portugal, com a cultura indígena, com a cultura negra. Como se essas culturas fossem blocos sólidos, únicos, né? E que se excluem. Não, isso aqui é uma contribuição negra, isso aqui é uma contribuição inglesa, isso aqui é uma contribuição portuguesa. Ele vai dizer, olha, não, né? Porque isso que faz, muitas vezes, numa cultura nacional, aquilo que pertence aos negros ser visto como exótico, intruso. A cultura inglesa, a cultura da Britânia, ele vai até falar assim, existe uma tradição na Inglaterra de valorizar uma cultura original, né, anterior a esses contatos. Ela é a cultura a ser valorizada, né? Enquanto o sincretismo é algo que polui, é algo que contamina, que inferioriza as manifestações culturais, portanto, dos grupos subalternos. Ele vai dizer, não. Primeiro que os grupos subalternos dialogam com essa cultura dominante. E segundo, porque essas culturas que eles produzem nesse diálogo, né? E nessas tensões também, não é só um diálogo positivo, né? Mas nas tensões entre esses movimentos. E que, olha, primeira coisa que um estudioso de cultura deveria admitir, né, como princípio, é que culturas não são blocos homogêneos, né? É que as pessoas britânicas são diferentes entre si, que as pessoas negras também são diferentes entre si. Mas por que isso acontecia, né? Porque desde o século XIX há uma noção de raça como sinônimo de cultura, né? A gente vê isso várias vezes, né? A cultura, raça negra, né? E isso ser sinônimo de manifestações culturais, por exemplo, né? Essa noção, ela foi sendo pensada, né, ao longo da tradição ocidental por Hegel, por Schopenhauer, como Nietzsche, né? E ao mesmo tempo, mesmo quando a gente pensa num mecanismo de relativismo cultural, ou seja, de valor, né, que entenda que as culturas são diferentes, muitas vezes esse relativismo passa por um caráter universal e oposição, né, e de construção de oposição entre uma cultura que é autêntica, entre uma manifestação que é autêntica. Fulano é um negro de verdade, ciclano é um britânico de verdade, ao passo que determinada manifestação não é autêntica, ela é infame. Isso para os nacionalistas vai dizer, né, por exemplo, a cultura a ser valorizada na Inglaterra é a cultura do inglês puro. Isso para determinados movimentos, né, que abraçam a questão da cultura negra por uma perspectiva de uma cultura pura também, vai ser, não, esse aqui é um comportamento esperado de um negro, aquele não é. Aquele é um comportamento infame, a ser combatido, a ser questionado. E o Gilroy vai dizer, gente, né, as sociedades são formadas pelas tensões entre esses grupos. Não vamos conseguir encontrar essa cultura britânica pura, a gente não vai conseguir encontrar essa cultura negra pura, e não vai porque o Atlântico negro é a contracultura da modernidade. A modernidade criou valores, né, que foram criados por esse confronto, né, e por essa interação entre esses grupos. Então não dá para dizer que o iluminismo é um fenômeno único e exclusivamente europeu. Porque nós dá sim, porque o Voltaire era europeu, mas ele estava refletindo sobre questões que passavam, né, nos quilombos americanos, ele tinha notícia sobre isso, que passavam nos navios negreiros. Então não dá, né, para a gente pensar nessas culturas puras. É essa a grande questão desse texto do Gilroy, né? Para além da dificuldade dos textos, aqui a gente está pensando no tópico o discurso pós-colonial sobre identidade e diferença. Né? Na aula passada a gente pensou um pouco sobre isso, né? Sobre quem era o sujeito negro, por exemplo, no texto da Francine Carvalho, e aí onde ela aborda essa questão sobre identidade, sobre diferença, e aí esse sujeito é o sujeito que vive, né, num regime que exprime opressão contra ele. O Gilroy vai falar sobre isso também, ele diz, é isso, né? É um regime que privilegia os europeus e etc. Ele não está negando isso, mas essa identidade, essa diferença, né, ela é uma construção que cria esses blocos, né, a noção de uma identidade europeia, de uma identidade negra, que cria uma noção de diferença, mas que elimina esse processo histórico, ou que não compreende como esse processo histórico foi sendo construído. Ele vai dizer, olha, esse processo ele é violento e ele gera uma noção de superioridade. Né? Como que ele dá exemplo de dizer, olha, existe nesse processo, por exemplo,
a noção de primitivo, de civilizado, o europeu como civilizado, né, o negro como primitivo, né, e que as posições são tidas como superiores. Ser anglicano, né, é sinal de pureza na Inglaterra, ser cristão, né, é um sinal de pureza, né. E aí ele cita uma história nesse momento, que é a história de um menino com catarata, né, que nunca tinha visto uma pessoa negra, né. Só que o vocabulário britânico, né, que associava escuridão, né, à negritude, né, isso é uma discussão importante, que a gente vê fazer hoje no plano da linguística, tinha gerado nesse garoto um imaginário do negro como algo ruim, né, a partir desse vocabulário, ou de todo o acúmulo de vocabulário, né, britânico, que colocava o negro, associava, né, o negro, o escuro, a algo ruim. E aí ele se assusta a primeira vez que ele vê uma mulher negra, né, depois que ele faz uma cirurgia de catarata. Então ele vai dizer, olha, existe nessa sociedade hierarquia cultural. Eu não estou dizendo que, misturou, então viva todo mundo harmoniosamente. Não, existe a tensão, tá? E a tensão está aqui posta, por exemplo, na valorização maior de uma e na desvalorização da outra. Só que as revoltas coloniais tiveram impacto na Inglaterra, os navios foram espaços para esse sincretismo. Ele vai falar sobre as revoltas lideradas, por exemplo, pelo Wedderburn, né, que falava de matar senhores, né, e do impacto que esse movimento teve na relação da cultura dos pobres de Londres com a cultura marítima insubordinada dos marinheiros, né, dos piratas e outros trabalhadores pré-industriais. Olha, aquilo que se falava, né, que o Wedderburn falava nos seus discursos, como um escravizado, sobre matar senhores, não é muito diferente do que um trabalhador falava numa revolta numa fábrica, né? Ou do que um pirata articulava na tomada de um navio. Esses diálogos, eles eram, aí nesse sentido, até uma aproximação de classe, né? de inferioridade de classe, de pessoas em dificuldade econômica, mas isso gerava, sim, impacto naquele processo. Afinal de contas, 1/4 da marinha britânica, por exemplo, era formada por africanos. Esses sujeitos que chegavam lá para buscar navios, né, escravizados para trazer para a América, eles eram, né, 25% ali era africano. Né? Então eles estão impactando nas reflexões políticas ali. Né? O navio vira um grande espaço, inclusive pan-africano, de mistura de culturas diferentes da África. Né? E que vão formar, aí sim, ao longo do tempo, construir uma identidade negra que se encontra em comum aonde? Na experiência da escravidão. Vai dizer, olha, o pan-africanismo, né, em relação ao espaço americano, por exemplo, as diferentes manifestações culturais na África, né, e que vão gerar diferentes impactos nas diferentes regiões da América, não vão mudar o fato de que essas pessoas partilham algo em comum, que é a experiência da escravidão. E que isso vai ter um grande impacto nas formulações de pensadores, intelectuais negros, ao longo do tempo. Né? O Atlântico, no entanto, não pertence a um único país, ele não pertence a uma única cultura, ele é transnacional e intercultural, né? Com presença de tradições que apoiaram contraculturas da modernidade. Ou seja, nesse espaço, o que havia de pensamento moderno puro, se a gente fosse pensar assim, era o tempo inteiro transformado, né, por essas experiências de contracultura, né, de enfrentamento a essa cultura. Né? Os negros em contato com a Europa, aqueles que puderam ir até a Europa, por exemplo, ele começa a falar sobre isso na sequência, eles articulam um desejo de escapar aos laços restritivos de etnia, identificação nacional e, às vezes, até da própria raça. Ele vai dizer, olha, muitos intelectuais negros do século XIX vão até a Europa, e sim, né, a Europa do século XIX é a Europa do nacionalismo, a Europa da unificação alemã, da unificação italiana, e eles vão querer, né, vão se identificar com aquilo, né, ou seja, vão achar que o processo político melhora, etc., é produzido por eles. Né? E vão levar isso para a África, vão levar isso para a América. Então, há na construção da militância política negra, ele vai falar, né, tem um traço, né, de um autor específico, daqui a pouco para falar sobre isso, ela vai mostrar que esses caras não queriam, né, eu sou um intelectual negro e agora eu quero então construir uma África pura, né, construir uma África desconectada do mundo. Não, eu quero produzir modificações para, né, os povos, para o povo negro, né, para as pessoas negras, mas para além da questão cultural, para além da questão racial, né, de identificação. Não, a gente precisa aqui pensar uma África, né, essencialmente pura. Existe movimento que faz isso, é o que ele chamou de absolutismo étnico. Ele vai dizer, não concordo com isso. E eu estou querendo mostrar para vocês como vários intelectuais negros da história
ao ir para a Europa e etc., basearam as suas ideias nessa interação também, né, em pensar a experiência europeia. Como ele fala lá no início, eu, por exemplo, sou isso. Eu sou um cara britânico, sou um cara negro. Não abro mão da identidade negra nem da identidade britânica. Eu sou uma mistura disso aí. Né? Mas a questão negra me pega. Né? E pega ele nesse sentido, por quê? Pega porque ele vive a experiência de ser um negro na Inglaterra. De sentir o quanto isso, né, tem impacto no seu cotidiano e etc. E é em cima disso que ele quer refletir. Né? O que esses grupos os intelectuais começam a fazer é manifestar um desejo de transcender as estruturas do Estado-nação. Então a gente vive nos Estados Unidos e... Não, podemos pensar, por exemplo, em refazer a África. Como os limites da etnia e da particularidade nacional. É uma espécie de globalização. Né? Ou seja, esses sujeitos começam a pensar em construir espaços novos, originais, né, transformados e modificados. É aí que ele fala do Martin Delany, né, e da instituição da pátria. Ele vai falar sobre o Delany para falar da cultura política negra, né, e vai dizer que ela muitas vezes está interessada na identidade e nas raízes. Né. Então, assim, olha, existe muita gente que fala em uma cultura política negra busca as suas origens, né, a sua identidade, as suas raízes, e perde de vista o seu movimento, a sua mediação, como, né, os negros se posicionaram ao longo dos processos históricos depois. O Delany, por exemplo, foi um cientista, foi um médico, foi um viajante, foi um cara que pensou a sua existência e que agiu na sua existência de acordo com várias outras categorias de ação que eram próprias dos europeus. Ele é um cientista que usava o método científico, né, que a gente atribui aos europeus. Né, que o Joel está dizendo, não, ele não é europeu. Tá? O método científico é uma construção das interações entre os diferentes grupos humanos, né, ao longo do tempo. Ele foi renegado como inventor, expulso de Harvard, tudo isso por ser um homem negro. Então, naquela cultura que ele vivia, a segregação racial, né, o Delany vivia nos Estados Unidos, ela é real, né, ele tem limites para viver livremente, ele não pode fazer isso porque ele é negro. Né, e a partir disso, ele passa politicamente a defender um Estado negro. Assim como os judeus buscavam a construção de um Estado judaico, os húngaros dentro da Áustria e Hungria. Né? Ele buscou primeiro o quê? Ser cidadão, na perspectiva de cidadania da modernidade. Votar, eleger o presidente dos Estados Unidos, participar daquelas universidades. Era isso que ele buscou. Frustrado porque as estruturas não abriam espaço para ele, ele começa a refletir sobre a construção de um espaço africano. E aí ele visita a África, né? Quando ele visita a África, ele diz, olha, esse espaço aqui, que é, né, onde os nossos vivem, ele precisa mudar. Ele precisa de investimento em inglês, ele precisa da cultura, né, da intelectualidade americana, ele precisa da força do trabalho africano. Ele é um cara que pensa a partir dos quadrantes de raça. Então ele vai dizer, olha, não, eu estou vendo aqui a África, eu não quero fazer a África das raízes, não. Eu quero a África globalizada, a África que entende melhor. E aí o que entende melhor seria a junção dessas outras perspectivas todas numa perspectiva racializada de construção. Né? A missão proposta de levar o eu racial negro americano, né, para ele, era inseparável de uma segunda missão, de elevar e esclarecer os africanos incultos, oferecendo-lhes os benefícios da vida civilizada. Então ele vai dizer, inclusive, a África tem que conhecer o que os Estados Unidos faz. Ela tem que conhecer o que a Inglaterra faz. Né? Ele assume essa dirigência. Ele é um intelectual que se preocupa em educar os africanos. E essa educação é o quê? A cultura, a partir dos espaços culturais que ele havia frequentado nos Estados Unidos, principalmente. Ele volta para os Estados Unidos depois, participa da Guerra de Secessão, né, na luta contra a escravidão, e ele vai dizer que no pós-abolição, os negros devem se ocupar de abraçar os valores universais, ou seja, eles devem buscar o seu espaço naquela sociedade à luz das reflexões que haviam sido produzidas pela classe dominante, né, pelo sistema dominante. Ele abraça com isso o patriarcalismo, ele homenageia nos nomes dos filhos grandes homens da história, alguns negros, como Toussaint Louverture, né, e vai dizer, mulher tem que cuidar de casa. A preocupação dele, então, ou ele pensa
ainda que seja um intelectual negro, atento à questão de raça, ele pensa em integrar o negro a essa estrutura, né, de opressão de gênero, por exemplo, a essa estrutura de opressão de classe, dizendo, olha, existem, né, que eu acredito na meritocracia, então que, né, que o poder econômico deve pertencer àqueles que têm mérito para isso, enfim. Né? Ele pertence à Igreja Africana Metodista Episcopal, né? E é um espaço que ele acaba usando para críticas no futuro ao cristianismo e passar a cultuar a razão, assim como um positivista do século XIX, assim como Augusto Comte, né, estava fazendo. Ele não é diferente disso, né? Dentro do debate ocidental aqui, não é nenhuma novidade. Né? E esse espaço que ele atua, a novidade é ele pensar isso à luz da questão da raça negra, né? É para a defesa de uma razão negra única, visando a construção do Estado africano, da nação africana. Porque esse é o debate, né, do Ocidente no século XIX, o nacionalismo. Né? A identidade desse Estado seria construída na marca da escravidão. E nenhuma religião, senão aquela que nos trouxerá a liberdade, será reconhecida. Por fim, ele fala sobre a política negra e a modernidade. Né? O Delany indica por ele, por exemplo, como a herança intelectual euro-americana determina a percepção negra de identidade e nacionalidade, né? Mas insiste na recusa de aceitar a cumplicidade e interdependência sincrética de pensadores negros e brancos. Né? Busca-se pensar ele como um diferente. Ele não é o Comte, ele é negro. Né? Não, ele é comum, ele tem elementos do positivismo. Esse sincretismo que impactou no pensamento do Comte, que é impactado pelas experiências africanas, ele também é impactado pelas experiências brancas. Né? A política negra ela é pautada, portanto, pelo esse contato com a cultura, né, de outros povos também. Né? O essencialismo, que vai dizer, olha, existe uma cultura limpa, ela muitas vezes põe o intelectual como um líder que capta no povo negro ilusões pelas quais ele tem sido seduzido por sua condição de exílio e consumo, impensado de objetos culturais impróprios, tais como os produtos errados para tratamento de cabelo, música pop e roupas ocidentais. A comunidade é percebida como estando no caminho errado e a tarefa do intelectual é lhe dar uma nova direção. Aqui o Julieta acaba construindo um negócio para dizer, olha, quando a gente renega a dupla consciência, a ideia de que uma pessoa negra, uma pessoa branca, vive num espaço em que as consciências são misturadas, né, em que há o sincretismo, por exemplo, o intelectual se coloca como crítico dessas influências, de, olha, precisamos buscar uma África original, né, e não dialoga com aqueles negros que de alguma forma tem hábitos que se associam ao que seria europeu. Né? A conclusão que o Joy vai chegar a partir disso, né, é que existe sim uma manifestação cultural negra que é revolucionária, que é transformadora, né? Ele vai falar sobre o hip hop, ele vai falar sobre a música. Né? Só que isso não é puro, isso não é um produto desenvolvido à margem do contato com as outras culturas. Não, é produzido nesse diálogo. E aí ele quer chamar a atenção aqui, basicamente, que essa noção de identidade, de diferença, ela muitas vezes não compreende o processo histórico como ele se deu. Mas ele é essencialista, ele não compreende a individualidade das pessoas. Mas que, ao longo do tempo, negros impactaram os processos culturais que a gente conhece como dominantes hoje, né? E que dialogam com isso, ou para poder reproduzi-los, ou para poder transformá-los.